Eu tive 2 cistos hemorrágicos que romperam. Em um deles eu não precisei de cirurgia, no outro sim, e foi um pesadelo, mas deu tudo certo. Então, caso você esteja passando por isso ou queira saber mais sobre o assunto, vou contar a minha história com meus cistos hemorrágicos. Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou trazer um assunto que eu já trouxe aqui pro canal em outros vídeos mais antigos, que é sobre a minha cirurgia de cisto no ovário. Hoje faz mais ou menos 1 ano e meio que eu operei e eu queria falar pra vocês como eu tô e como foi toda essa jornada, mas pra contar isso eu vou começar lá do começo, desde o meu primeiro cisto até o momento que eu operei e os dias de hoje. Toda a minha história com cisto, pílula anticoncepcional e companhia começou quando eu tinha 15 anos e eu tive uma dor abdominal muito grande do lado esquerdo do corpo, né, aqui embaixo, na região do ovário. Então eu lembro que era quarta-feira quando eu tive essa dor e ainda eu passei quinta-feira o dia inteiro, sexta-feira, aí na sexta-noite eu fui ao hospital com a minha mãe porque eu notei que ainda estava muito dolorida toda a região, né? Então a dor não passou e tava estranho. Então eu fui no hospital ver. Nesse dia já fizeram ultrassom e me internaram porque identificaram que eu tive um cisto hemorrágico no ovário esquerdo. E a internação era mais para ficar em observação mesmo, para tomar um sorinho, um remédio para ver como eu ia reagir. E as orientações da ginecologista, não só do hospital, quanto outra que eu passei, foi para começar a tomar pílula anticoncepcional, porque a pílula iria colaborar para esse cisto desaparecer. Desculpem se eu não estiver usando aqui os termos corretos, e eu sei que eu não vou estar porque eu não sou médica, então eu tô contando do jeito que eu sei contar. Então tudo bem, eu comecei a tomar pílula anticoncepcional então, com 15 anos, após esse cisto, e ele realmente foi reabsorvido pelo corpo com o tempo. Desde então eu não parei mais de tomar pílula. E aí se passaram anos, muitos anos, eu sempre fiz exames regulares, sempre tudo ok, e eu nunca me incomodei por tomar pílula anticoncepcional. Tem muitas pessoas que passam muito mal com a pílula, tem muitos efeitos colaterais, e eu não tive, nem tive tipo avanços enormes, tipo, nossa, minha pele ficou maravilhosa, mas também não tive problemas de inchaço, enfim, outras coisas. Então lá estava eu com o meu organismo completamente acostumado com a pílula e com todo esse processo de tomar pílula anticoncepcional. Quando eu tinha 23 anos, eu comecei a dar uma olhada em outros métodos contraceptivos e comecei a questionar em parar a pílula anticoncepcional e colocar um DIU. O que eu pensei na época foi que a pílula, ela de fato tem efeitos para todo o seu corpo e seu organismo, mesmo que a gente não veja e não sinta, como no meu caso, eu sempre me adaptei muito bem. Inclusive, eu tenho um vídeo antigo aqui da época que eu parei de tomar pílula, eu falei todos os meus motivos e falei que eu tava nessa transição de parar a pílula para começar o DIU e parar a pílula depois de 8 anos, então assim, tempo pra caramba. Então tá, depois de muito pesquisar, eu fui, passei numa ginecologista e falei que eu gostaria de parar a pílula pra colocar o DIU. E eu lembro que ela me falou na época que pediu exames, né, e falou que o meu útero estava pequeno e que, tipo, eu não sei explicar, mas ela falou que estava pequeno e que eu precisava parar de tomar pílula alguns meses, o útero expandir e assim ela teria mais espaço para colocar o DIU. Depois, quando eu falei isso para outra ginecologista, ela falou que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Enfim, eu não sei, porque eu não sou ginecologista, mas foi isso que aconteceu. Então ela me indicou parar de tomar a pílula por alguns meses e aí daqui a algum tempinho eu colocar o DIU. Eu falei, tá bom. Pensei que o DIU seria uma opção ideal por aquilo que eu falei de tipo a pílula ter efeitos colaterais para o corpo inteiro, enquanto o DIU é uma coisa mais local, enfim. Falei, vamos nessa, parei de tomar a pílula. Assim que eu parei, no primeiro mês seguinte, eu já menstruei, o que pode acontecer ou não, tem gente que fica assim com efeito colateral mais forte, a pílula demora para desregular do seu organismo, então você não menstrua ainda, eu já menstruei, tudo certo. E aí fomos para o segundo mês sem pílula, que era o mês de novembro. Novembro de 2021, no caso. Então eu tava perto de menstruar e eu tava sentindo alguns sintomas assim de TPM, porque, enfim, o corpo tava realmente reagindo a essa pausa da pílula. Então eu tava com TPM, assim, tava com umas coisas estranhas e eu sabia que eu tava próxima de menstruar. Aí, em um dia, eu comecei a sentir uma dorzinha do lado direito do corpo também, em cima do ovário, hoje eu sei, né? Mas na hora eu não sabia. E essa dor, eu me lembro que ela começou assim, por volta de, sei lá, meio-dia. Era uma dor estranha, eu achei até que podia ser dor de barriga. Eu falei, nossa, tô com um incômodo estranho. Começou fraca e foi aumentando durante o dia. Eu tinha uma festa à noite esse dia
E eu lembro que assim, quando entrou de madrugada já tava doendo bastante, foi piorando de madrugada, foi assim quando foi o ápice de dor. Então eu tava com bastante dor, um incômodo abdominal, mas até aí eu não sabia o que era. Algumas horas doía menos, outras doía mais. E aí nesse dia eu fui dormir por volta de umas 4 da manhã, se eu não me engano. Antes de dormir, eu fui no banheiro e na hora que eu fiz xixi, eu achei que eu tava com infecção urinária, porque eu senti uma dor fazendo xixi. A minha impressão no meu abdômen era que alguém pegou a minha bexiga e tava apertando de tanta dor que deu. Uma dor assim muito interna e não só agora do lado direito. A dor tava meio que se espalhando pelo abdômen. Na hora, como foi dor pra fazer xixi, o que eu falei? Eu tive alguma infecção urinária, alguma coisa, amanhã eu vou acordar, vou ver, resolver. E deitei. E aí eu fiquei meio que das 4 às 6 da manhã me contorcendo de dor na cama, vendo se dava pra controlar, se eu conseguia ficar bem pra ir pro hospital só depois. Mas naquele momento eu percebi que era algo mais sério e a dor intensificou num nível que não dava mais pra ignorar. Eu cheguei a tempo no hospital, não foi nada, nossa, fiquei muito tempo com dor, porque do jeito que eu tô relatando pode parecer isso, mas antes a dor estava muito leve, foi mesmo de madrugada que ela ficou muito, muito intensa, e depois que eu fiz xixi, tipo, desencadeou a dor geral, assim, no abdômen inteiro, mas principalmente do lado direito, na parte de baixo. Depois disso, eu já concluí na minha cabeça que não era mais infecção urinária, porque, enfim, tava muito localizada também, e aí eu fui e pesquisei de que lado era o apêndice, descobri que o apêndice é do lado direito, falei, gente, isso aqui é apendicite, não tem jeito, tô com apendicite, só pode ser, porque tá do lado direito do meu corpo. Enfim, fui pro hospital. Chegando no hospital, até andei de cadeira de rodas lá e tudo mais. E quando eu relatei pro médico o que estava acontecendo, ele falou, isso é infecção urinária, eu vou te dar um remédio pra infecção urinária. Mas eu já sabia que não era, na minha cabeça eu tinha certeza. Enfim. E aí ele nem me examinou, no caso. E aí eu falei, doutor, não é infecção urinária, porque isso de eu ter tido dor pra fazer xixi foi só um plus. Eu tava com uma dor assim generalizada. E aí sim que ele foi me avaliar, e quando ele apertou o lado direito do meu corpo, eu gritei de dor. Foi aí que o médico percebeu que realmente tinha alguma coisa errada, que não era só uma infecção urinária, e eu fui fazer ultrassom e tudo mais. E no ultrassom constataram que eu tava com um cisto hemorrágico no ovário direito, né, o cisto rompeu, e o sangue tava meio espalhado pelo abdômen, por isso que eu tava com tanta dor. Mas até aí ainda tava tudo ok, tinha bastante sangue, eu tinha bastante dor, mas tava tudo controlado. E isso era um domingo, né? E aí eu fiquei internada pra observar. Na segunda-feira de manhã eu já fui pra outro ultrassom, porque eles estavam monitorando, né? E quando eu fiz esse segundo ultrassom, a médica já me falou bem assim, ela falou, olha, eu não estou conseguindo ver o seu ovário mais, então pode ser que ele seja torcido, tem muito sangue e como não dá pra ver, temos que operar de emergência, porque se o seu ovário estiver torcido, ou dependendo do estado, temos que retirar o ovário. E aí eu já fiquei em choque, né? Eu acho que assim, ninguém quer perder um ovário, mas ficou um plus ainda na minha cabeça, porque eu sempre quis muito ser mãe, e tudo bem que se eu perdesse um ovário, eu ainda teria outro ovário, e poderia engravidar, mas eu não queria, né, passar por isso, enfim, foi desesperador. E aí tudo bem, isso foi de manhã, então à tarde eu ia operar, foi uma cirurgia de emergência mesmo, porque de manhã eles constataram que tinha muito sangue no abdômen, tava tipo por todo lado, eles não conseguiam ver se o ovário tava bem, eles não sabiam se o ovário tava torcido, enfim, caos. E eu fui pra cirurgia sem saber se eu perderia o ovário ou não, porque a gente não sabia as condições dele, então até eu ir pra cirurgia, acordar e saber que tava tudo bem, foi um terror. Mas essa foi a condição, né, de que eu poderia perder o ovário. Então eu fiz a cirurgia que se chama oforoplastia, não sei se eu pronunciei corretamente, mas é o que eles chamam de plástica de ovário, quando eles abrem pra limpar, tirar o sangue, ver se tá tudo bem. E no meu caso, eu perdi muito sangue por conta de todo esse negócio, da cirurgia, do cisto, e ainda tive que tomar 2 bolsinhas de sangue durante a cirurgia. Então foi meio caótico, mas no final deu tudo certo. E quando eu acordei da cirurgia, foi meio caótico também, porque eu perguntava pros enfermeiros, eu falava, gente, meu ovário tá aí, tipo, ou eu perdi o ovário, e ninguém me respondia. E aí só quando eu cheguei na UTI, minha mãe tava lá, ela falou, filha, deu tudo certo e tal, porque quando eu acordei da cirurgia, a médica não tava mais na sala. Mas enfim, a cirurgia foi feita por laparoscopia, né, que é aquela cirurgia por câmera, pelo umbigo, e eu também tenho 2 cortinhos, um em cada
em cima de cada ovário. A cicatriz é mínima, quase não dá pra ver. A recuperação da cirurgia não foi a pior, assim, do mundo. Eu peguei, acho que foram 15 dias de atestado, né, pra ficar afastada das minhas atividades. E era meio dolorido, principalmente na parte do umbigo da laparoscopia, mas de resto passou, assim. Eu me sentia muito cansada, acho que é normal após um procedimento cirúrgico, mas nada de dores absurdas, tudo assim bem tranquilo. Fiquei meio roxa, porque eu acho que eles usam vários aparelhos assim na cirurgia, não sei. Mas enfim, depois de 15 dias eu já tava muito, muito bem, então me recuperei muito bem. É uma recuperação rápida, pelo menos a minha foi. Não sei como funciona em casos de cirurgia mais delicados, onde a pessoa pode perder o ovário e coisas do tipo. A minha foi assim, mais tranquila, apesar deles não saberem o diagnóstico antes de operar. Bom, depois disso, eu fui em assim umas 3 ginecologistas, além da do hospital, porque eu queria ouvir opiniões e todas chegaram no mesmo diagnóstico, o que me tranquilizou, de certa forma, a voltar a tomar pílula e ficar tranquila com essa decisão. No caso, o que aconteceu comigo foi um cisto hemorrágico que ocorre durante a menstruação. Então, eu não vou saber explicar em termos técnicos, mas quando a mulher menstrua, ela forma cistos e aí, tipo, tem a menstruação. Me falaram isso, mais ou menos. E o que aconteceu foi que um desses meus cistos cresceu demais, rompeu, e isso acontece em mulheres que estão menstruando normalmente. Isso acontece não, isso pode acontecer com mulheres que estão menstruando normalmente. E no meu caso foi a segunda vez que aconteceu. Já tinha acontecido quando eu tinha 15 anos, aconteceu de novo agora, quando eu parei de tomar a pílula. E nesse caso, a gente volta aos métodos contraceptivos. No caso de uma pessoa que já teve 2 cistos hemorrágicos, o mais saudável e o que põe menos em risco seria a pessoa continuar tomando a pílula anticoncepcional. Porque, por exemplo, se eu tivesse um DIU, eu ia continuar menstruando. E no caso, pra mim, que já tive 2 cistos, não é uma boa ideia, porque pra que eu vou ficar menstruando tendo risco de ter mais um cisto, sendo que eu posso tomar a pílula e, enfim, bloquear a menstruação, dessa forma não ter cistos hemorrágicos. Então, o que eu concluí com tudo isso que aconteceu é mais ainda aquela ideia que eu já tinha, que métodos contraceptivos nós temos muitos e cada um é melhor para o corpo de cada pessoa e histórico. Assim como eu tenho amigas que se adaptaram muito bem ao DIU, tive amigas que não se adaptaram e com a pílula a mesma coisa. E no meu caso, eu me adaptei muito bem à pílula e quando eu fiquei sem ela eu tive esses 2 episódios. Então pra mim é bom porque eu evito de ter mais algum problema, já que eu já tive 2. Significa que quando eu parar de tomar pílula eu vou ter um cisto de novo? Não, não significa. Mas já que eu já tive 2, é melhor prevenir do que remediar. Eu acho que eu falei a frase certa. E falando como eu estou hoje, desde que eu operei, logo em seguida, depois eu menstruei, no mês, não lembro se era dezembro ou janeiro, e aí eu voltei a tomar pílula na minha primeira menstruação. E foi muito engraçado, porque assim, quando eu parei de tomar, eu senti menos efeitos colaterais do que quando eu voltei a tomar. Eu nunca fui de ter muita espinha e minhas costas na época encheu de espinha quando eu voltei a tomar pílula. Foi até meio estranho e fiquei uns 5, 6 meses com muita espinha nas costas. Então eu senti que meu corpo se demorou assim, sabe, pra ir se adaptando novamente, mas tudo bem, passou, depois voltou tudo ao normal. Até hoje eu tomo pílula ainda, pra mim é o melhor método, é o que mais se encaixa com o meu corpo, com a minha rotina. Então por isso que eu defendo muito de tipo, saiba o seu histórico, descubra o que é melhor pra você. Tem muita informação na internet que as pessoas pregam que a pílula é um horror, ou pregam que o DIU é um horror, ou pregam que, sei lá, injeção não funciona. E eu acho que a gente tem que saber dosar, que cada caso é um caso. Se eu não tivesse parado a pílula, eu não teria tido esse cisto, então acho que é só mais um exemplo pra gente ver que cada caso é um caso. Também não significa que se você toma a pílula e quer parar, você vai ter um cisto. Tipo, não tem nada a ver, depende de vários fatores e é isso, pode acontecer com qualquer um. E eu fiquei de voltar aqui pra contar minha história toda completinha e como eu tô hoje, porque eu tenho vídeos antigos do canal de quando eu operei, de quando eu parei de tomar pílula, enfim, a história tá toda aqui pra vocês. Mas eu achei importante vir trazer essa visão de como eu tô atualmente, o que aconteceu depois da cirurgia, como eu me cuidei e como eu tô atualmente mesmo para principalmente pessoas que operaram saberem e talvez se tranquilizarem também
que passa e fica tudo bem. Eu espero que fique tudo bem com todo mundo que operar, tiver um cisto no ovário e precisar passar por essa cirurgia chatinha. Caso vocês tenham alguma dúvida e eu possa ajudar a responder, podem deixar nos comentários. Eu não sei tudo, eu sei só mais ou menos pelo que eu passei e quem sabe eu posso ajudar. Também queria deixar, assim, ressaltar mais uma vez que eu não sou médica, que eu não sei os termos certos, que eu não sei os acontecimentos certos, que eu falei mais ou menos o que me aconteceu, talvez até em palavras meio lúdicas, porque é o que eu consigo passar pra vocês, mas eu acho que deu pra entender. E esse vídeo é totalmente um relato pessoal, por favor não levem isso como algo mais, sei lá, pra vocês aprenderem ou algo assim, algo ensinando, sei lá, porque eu não sei ensinar realmente sobre esse assunto. É só um relato pessoal que aconteceu comigo nas minhas palavras. Outra coisa que eu queria ressaltar é que cisto no ovário e ovário policístico são coisas muito diferentes, completamente diferentes. Uma é uma coisa, outra é outra. Eu não tenho ovário policístico, eu tenho cisto no ovário. E já tô ressaltando, eu tive cisto no ovário. E eu tô já ressaltando aqui porque algumas pessoas já me questionaram nas redes sociais falando, mas você tem ovário policístico e tal, e são coisas diferentes. Não sei nada sobre ovário policístico, estou falando aqui da minha experiência com cisto no ovário. Espero que minha história tenha ajudado vocês, ou se não ajudou, vocês já estão sabendo como foi, é importante também a nível de conhecimento. E é isso, um beijo e tchau, tchau!